Bom, então é isso. O Renato tá aqui. Como é que você tá, Renato? Tudo bem? Puta, prazerzaço tá aqui, coincidência maravilhosa. Quando é pra dar certo, dá mesmo, né? Não tenha dúvida nenhuma em nada como eficiência da Band. Exatamente. No caso, não foi bem eficiência, foi uma tremenda sorte, mas a sorte ajuda quem trabalha também. Você gosta de gente azarada? Eu não gosto de gente Óbvio. azarada, eu só gosto de Né? gente com sorte. Exatamente. Mas olha, essa foi bem legal. Mas que bom, Renato, que você tá aqui. Eu tava falando com o Guilherme Oliveira, que acompanhou a entrevista coletiva ontem. E ele passou rapidinho para mim aqui, e esse assunto é bem interessante, Eu queria que você falasse um pouco dessa classe C, porque eu estava lembrando aqui, Renato, acho que foi nos anos 2000 que se falou da nova classe média. E aí, tinha algumas características, e acho que de fato, na época algumas pessoas questionaram, que forçação, né, falar da nova classe média e tal. Talvez tenha sido um pouco forçado mesmo. Nova classe média talvez tenha sido um nome muito bonito, mas que de fato, uma fatia da sociedade que passava por enormes dificuldades conseguiu, num breve momento, e foi breve mesmo, respirar ares novos, isso de fato aconteceu. Eu estava lendo aqui para reavivar a memória, foi mais ou menos, Renato, entre o ano 2000 e o 2014. Mais ou menos, digamos, 15 anos, para arredondar. 15 anos. E que basicamente essa fatia da sociedade teve os benefícios do crescimento da renda, do PIB, e uma redução, digamos, é que a gente vive uma situação tão crítica que você falar em redução da desigualdade talvez seja exagero, mas houve um momento, esse lapso de 15 anos em que se sentiu um ar diferente, que uma fatia da sociedade que não tinha capacidade para quase nada começou a perceber que poderia fazer parte, né, de algumas benesses de viver em sociedade. Então a gente tinha aquelas coisas do aeroporto, né? Você via uma figura diferente, né? Havia um perfil diferente nos aeroportos. Até teve gente que reagiu com o nariz torto e tal, não sei o quê. Mas isso de fato aconteceu. Mas acho que de lá pra cá, né, Renato, as coisas mudaram e não foi pra melhor não, né? Olha, muita coisa aconteceu de lá pra cá. Acho que tem um desafio aí, né? Que é entender o que é classe média no Brasil. Começa por aí. Se você perguntar para os brasileiros hoje, de qualquer classe econômica, pode ser de classe A, B, C, D, E, mais de 8 de cada 10 brasileiros se consideram classe média. Por que rola isso? Porque todo mundo conhece alguém que tem mais grana que ele, alguém que tem menos grana que ele, então estamos na média, né? O ouvinte da Rádio Bandeirantes com certeza também se acha aí classe média. Só que o nosso país é muito desigual. Vamos pegar as mais de 70 milhões de famílias brasileiras. Metade, ou seja, 35 milhões de pessoas, de famílias, ganham menos do que 3 mil reais de renda familiar. Não é renda pessoal, não é salário que a gente está falando. É de renda familiar, somando tudo. Renda formal, renda informal, bico. Bico, para quem não sabe, é aquilo que os ricos chamam de frila. É a mesma coisa aí que a gente tá... É que rico pega um frila de vez em quando, além do salário que ele já tem, ou, né, dos benefícios que ele recebe por ser dono de uma empresa e tal, né, dos dividendos e tal. No caso da classe mais baixa, o frila, o bico é tudo, né? É tudo, é qualquer graninha aí que acaba o mês e acaba o salário e o mês ainda não acabou e ele vai aí fazendo seu corre, né? Dando o seu jeito. Então, se alguém aqui que está nos ouvindo tem uma renda familiar maior do que 3 mil reais, parabéns, você faz parte dos 50% mais ricos do Brasil. O que já é, o que em si já dá uma discussão para mais de metro, né, Renato? Não, total. Por isso que nós estamos falando de classe econômica, não de classe social, que entra com conceitos mais abstratos, vamos dizer assim. E a classe C é quem tem a média da renda, a média da escolaridade, né? A média do perfil sociodemográfico da população brasileira. É disso que a gente tá falando, por isso que se chama e se chamou durante muito tempo a classe C de nova classe média. Agora, a galera penou, né? Essa galera que não tinha nem o amparo dos programas sociais, como auxílio emergencial, como Bolsa Família, né? E nem a poupança, a grana que a classe A e B tem no Brasil.
Agora, Renato, de novo, tomando como referência esse período, né, em que essa nova classe média existiu, essa gente toda foi para onde? Essa gente toda que durante 15 anos mais ou menos sentiu que poderia alcançar coisas melhores, ter uma vida melhor, dar uma condição de estudo melhor para os filhos, enfim, comprar uma casa, trocar de carro, ou comprar um carro, mesmo que de segunda mão. Essa gente toda foi para onde depois de 2014, 2015? Algumas ficaram com o nome negativados, né, para não falar o nome de nenhuma marca aqui. Outras ficaram vendendo o almoço para comprar janta, né? A primeira questão que a gente tem que entender é que as pessoas não são da classe C. Elas estão na classe C naquele mês. Porque exatamente pelos bicos. Tem vezes que consegue fazer mais bico, tem vezes que consegue fazer menos bico e a renda sobe ou desce de acordo com o período. A gente tem que entender também que o último período foi um período em que o valor do salário mínimo não foi reajustado. Você não teve ganho real do salário mínimo. Aliás, é pela primeira vez na história que a gente teve aí um início de mandato há 4 anos atrás com salário mínimo que dá para comprar menos do que dá para comprar agora, né? Pro ouvinte da Band ter uma noção, nós estamos falando aí de um janeiro de 2019 que com um salário para cada 10 reais, desculpa, fala de uma outra forma, que o custo da cesta básica equivalia a algo como 45% do salário mínimo. Hoje é 59% do salário mínimo, ou seja, com que um salário mínimo, o brasileiro que recebe um salário mínimo ganha, você gasta 59% para comprar a cesta básica. Sobre pouca grana para o resto. E é disso que a gente está falando, né? Então o poder de compra diminuiu, esse brasileiro se endividou, muitos passaram a empreender aí por necessidade, porque o desemprego cresceu também. Estamos conversando com o Renato Meirelles, do Instituto Locomotiva, que ontem divulgou uma pesquisa traçando, digamos, esse perfil da classe C. Você falou uma coisa interessante, que você tem uma fatia que não é classe C, ela é às vezes, ela sente o arzinho de ser uma classe C, porque num mês a renda subiu além do esperado, talvez, né? E depois ela volta à realidade dura dela. Isso indica o quê? Que as pessoas... Porque qual seria o melhor dos mundos, né, Renato? Que quando você tem uma renda acima... Isso que a gente aprendeu, né? Claro. Isso que a gente aprendeu nesse mundo capitalista, que tá dando errado, né? Não tá dando certo. Falaram pra gente que era o seguinte, falaram assim, não, a meritocracia nossa, o mérito você vai, confia em você que vai dar certo. E aí, outra coisa que queria dizer é o seguinte, quando sobrar você guarda e tal, para períodos mais difíceis. Para essa fatia que não é pequena, não dá para guardar. É isso. Não, muitas vezes, quando vamos falar de educação financeira, parece que o brasileiro não guarda dinheiro porque é perdulário, né? E não é perdulário. Tá longe de ser perdulário, só não sobra grana. E é tão óbvio, quando a gente diz isso, é tão óbvio que inclusive já existe uma educação financeira. Como é que você vai falar para uma dona de casa, para um pai ou para uma mãe de família que consegue com 2 salários mínimos sustentar 4 ou 5 pessoas, um pai ou uma mãe de família que sabe o preço do leite no centavo, do pão no centavo, qual é o dia de oferta de carne no supermercado, de leite do supermercado, que eles não têm educação financeira. Quem não tem sou eu. Essa é educação financeira. Então, quando você olha essa realidade, você vê que o nosso país, de fato, é muito desigual. E essa história que você falou muito bem aí, que nos fizeram acreditar da meritocracia, ela só existe quando todo mundo larga do mesmo lugar, né? Se uma pessoa não largou do mesmo lugar, não tem meritocracia. O cara queimou a largada. É a mesma coisa que numa corrida de 100 metros, um cara larga 30 metros na frente larga 30 metros na frente porque é branco e os brancos ganham mais do que os negros, porque é homem e os homens ganham mais do que as mulheres, e parece que ele chegou lá na frente porque ele teve mais mérito. Não teve, não. Ele simplesmente saiu na frente nessa corrida de 100 metros. Então, por falar em meritocracia,
tem umas discussões que a gente não consegue avançar e me assusta bastante isso, né? Então, por exemplo, quando se fala de cotas, né, Renato? As pessoas acham que a gente está nivelando por baixo, né? Eu já vi muita gente que eu respeitava, passei a não respeitar naquele momento, em que diz assim, não, mas isso é baixo nível, pô. Se você permite que por cota alguém entre numa vaga de uma faculdade, quer dizer que se ela não tivesse a cota, ela não conseguiria chegar, o que é verdade. O que é verdade mesmo. Então você está automaticamente baixando o nível da faculdade, né? Você está diminuindo o nível de todo mundo para encaixar alguém que por recursos próprios, digamos assim, não conseguiria. O que é uma distorção, claramente, né? O que se tem visto, quando deu certo, e não sei se está dando ainda, eu queria saber de você isso, quando deu certo a questão das cotas, enfim, do ProUni, essas possibilidades a mais de famílias colocarem seus filhos em universidades, houve problemas, houve um monte de problema. Desvio de recurso, teve um monte de problema. Mas a ideia original me parece muito boa. E houve, de fato, você percebeu que em algumas famílias que não tinham nenhum histórico de ninguém da família ter conseguido alcançar um nível superior na faculdade, de faculdade, estudo, enfim, ou mesmo avançar no ensino médio, que isso aconteceu. E isso fez diferença. Isso continua acontecendo, Renato? A pergunta é a seguinte: famílias que têm essa dificuldade toda, dessa classe C que você definiu, cuja dificuldade para comprar a janta, para pagar a janta é diária, elas conseguem, em alguns casos, emplacar um filho numa faculdade e isso provoca um salto de qualidade nas próximas gerações? Olha, eu sou, depois de muito estudar, um grande defensor de cotas como o melhor mecanismo para a geração de igualdade de oportunidades no Brasil e no mundo. Para isso. Eu vou dar alguns exemplos disso, né? O primeiro, para aquelas pessoas que falam sobre baixar o nível. Para mim, o problema está na régua. Não está em baixar o nível, não. Quando você pega, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial, ele aponta algumas características aí para o melhor profissional do futuro, o melhor CEO, o melhor empreendedor do futuro. Essa pessoa tem que ter resiliência. Essa pessoa tem que ter capacidade de trabalhar em grupo. Capaz de sair de situações de crise com muita criatividade. Meu amigo, se você cresceu na periferia, você aprendeu essas 3 características desde quando você nasceu, senão você não sobrevive. Então o problema está na régua. Né? A régua que não avalia essas características como algo importante para entrar numa faculdade ou para desenvolver aí um bom emprego, né? A outra questão tem a ver com mérito. Vamos lá, quem tem mais mérito? Alguém que saiu da nota 9 para nota 10 ou alguém que saiu da nota 2 para nota 9? Tem muito mais mérito quem saiu de trás e foi se esforçando para isso. Isso vale para as empresas, isso vale para quem entra na universidade. E por fim, e eu não estou nem falando aqui de justiça social, ok? Eu não estou nem falando dos valores de inclusão, nem da desigualdade histórica que vem desde o tempo da escravidão. Eu só estou usando argumentos do capitalismo, argumentos liberais, argumentos dos empresários que estão nos ouvindo usam. A outra questão é que as cotas são muito boas para a economia. Cada ano de estudo é 15,8% a mais no salário das pessoas. Portanto, estudou mais, ganhou mais. E ter o primeiro universitário da família é a chance de ter um melhor plano de aposentadoria que qualquer família pode ter. Quem vai ser contra o aumento da escolaridade dos brasileiros? Então, se o ouvinte que defende a produtividade de fato defende, apoie as cotas. Se você defende a meritocracia, apoie as cotas. Se você defende que o Brasil fique sintonizado aí com os novos indicadores mundiais do que é ser um bom CEO, um bom profissional, defenda as cotas. Todos ganham com isso. Agora, o Renato, esse cidadão da classe C, que a gente está citando a classe C aqui só para efeito de raciocínio, né? Como você mesmo falou, é até difícil definir, né? Porque as pessoas às vezes falam, não, esse mês eu tô na classe B. Uhum. Eu tenho a impressão também que há um quê de uma questão psicológica embutida nisso aí.
Porque deve ser muito chato. Assim, eu falo que deve ser, pode parecer até arrogante, mas graças a Deus, eu nasci numa família que me permitiu estudar, né? Então a gente tenta observar a distância e, como jornalista, tem que tentar chegar o mais próximo possível para identificar a característica tanto da classe A, a qual eu não pertenço, como da classe D, a qual eu também não pertenço. Eu estou nessa meiuca aí. Mas eu tenho a impressão que deve ser também para a pessoa meio constrangedor. Ela fala assim, não, eu sou da classe C. Classe C, vai até onde esse... Vai da classe E, que praticamente não existe, a não ser o morador de rua nas grandes cidades, nas regiões metropolitanas, não existe, né? Então a classe E é basicamente, tirando os moradores de rua, um fenômeno do Brasil rural, né? Que tem agricultura de subsistência e tudo mais, e vai até a classe A. Mas mesmo a classe A e B, por exemplo, começa aí com uma renda familiar média de uns 5 mil reais. Né? Então nós estamos falando de um Brasil muito... A classe A começa com que? A classe B começa com uma renda familiar aí de uns 5 mil reais, a classe A de uns 7.500 reais, né? Na média. Então nós temos um A mais aí também. Nós temos o que a gente chama de A gargalhada, que basicamente está concentrado aí nos radialistas da Rádio Bandeirantes. A gargalhada foi agora. Não, mas você sabe que... Mas deve ter, porque se o A começa com quanto, Renato, você falou, mais ou menos? Uns 7,5 mil de renda familiar, tá? Somando a renda de todo mundo da família. Então você tem que ter um A+. Você tem vários As, até a galera que anda de avião particular nem entra nessa conta. Isso só mostra o tamanho da desigualdade do Brasil e o quanto que todo mundo perde com essa desigualdade, né? Porque se você aumenta o mercado de consumo, até o cara da gargalhada ganha mais dinheiro ao vender para esse consumidor. E é por isso que os programas de distribuição de renda, que ao contrário do que alguns pensam, levam os brasileiros alguns pensam, alguns poucos ainda bem, pensam que os programas de distribuição de renda, como o Bolsa Família, levam à acomodação desses brasileiros, ao contrário do que isso. Quando uma mulher recebe o Bolsa Família, ela consegue ter uma grana mínima que garante com que ela tenha condições de sair para trabalhar, para aumentar a sua renda, né? A gente falou, por exemplo, dos programas de distribuição de renda, que esse cara vai gastar onde? No pequeno varejo do bairro. Que se vende mais, vai contratar mais gente. Se contrata mais gente e vende mais, vai pedir mais da indústria, que para produzir mais vai contratar mais gente. Né? É disso que a gente está falando aí. Então os programas fazem a economia crescer de baixo para cima, tendo justiça social, mas mais do que isso, melhorando a economia de todo o país. Ora, Renato, a gente teve esse momento de 2000 aí, até 2015, né, só para efeito de raciocínio, em que se sentiu mesmo que era possível acabar com a desigualdade, longe disso, mas assim, tornar um pouco mais decente o que uma fatia desvalida da sociedade conseguia fazer com os recursos que recebia ao longo de um mês. Isso se perdeu. E lógico, o recomeço sempre é muito complicado. A gente teve uma fase duríssima, a pandemia, claro, tornou tudo isso muito mais difícil, mas essa classe C, pela pesquisa que vocês fizeram, não sei se isso é apontado ou não, essa classe C acredita que ela vai conseguir avançar, ou ela já dá como sabido que vai ser vender o almoço para comprar a janta? Ela volta a acreditar. Então a gente teve um processo de crescimento muito grande, que nós tivemos o primeiro universitário da família. Imagina o seguinte, eu, como você relatou da sua história também, tive a chance de estudar. No meu caso, pelo menos eu já... Desde criança sabia que ia fazer uma faculdade. Não era um ponto, eu sou a terceira geração da minha família. Durante muito tempo, as pessoas da classe C nem sonhavam que o filho ia ter um curso superior. Durante esses 15 anos do crescimento econômico, eles entenderam aí que teriam, nos últimos anos, da crise econômica para cá, de 2014 para cá, essa perspectiva foi caindo. Agora volta a acontecer. É um movimento em que o otimismo vem mais das mulheres do que dos homens. Os homens, por causa do processo eleitoral, que foi muito radicalizado, ainda estão mais pessimistas com relação ao Brasil, mas hoje nós temos a maioria absoluta da classe C que acredita que teremos um crescimento da economia, mas que também acredita que isso deve também ao seu esforço e ao seu trabalho. O que a classe C quer é oportunidade para, graças ao seu trabalho, conseguir chegar aonde o seu sonho disser que ele tem que chegar. E eles querem chegar aonde?
Eles têm, né? Não, até aqui eu acho que chego, lá pra frente não dá mais. Eles trabalham com o sonho possível, né? E o sonho possível, nesse último período, passa a ser ter uma estabilidade de grana, seja empreendendo, seja tendo um negócio, seja tendo um emprego de carteira assinada. A gente vê que o número de pessoas que querem ser funcionários públicos hoje é menor do que já foi em outros períodos do Brasil. Eles sonham em ter um filho na faculdade, de ter uma garantia. Sonha isso ainda? Sonha muito em ter o filho da faculdade. Quer dizer, porque se discutiu, inclusive, desculpa até interromper, Imagina. mas até em função dessa discussão do novo ensino médio, né? Que eu acho que é bem interessante essa discussão mesmo, precisa ter uma mexida nisso. Se falou que talvez essa ideia de que, não, o sucesso, né, o ponto alto é você colocar o filho na faculdade, talvez não fosse tão verdade assim, né? Até se falou no período, em governos anteriores do presidente Lula, se falou que talvez se tenha sido focado muito na universidade e esquecido do ensino fundamental, ensino médio, e parece que é bem verdade isso mesmo, né? Parece que havia uma certa obsessão, não sem explicação, mas havia uma obsessão em relação ao ensino superior e tenha talvez acontecido um certo desleixo, digamos, em relação ao ensino fundamental e ensino médio. E aí, nesse novo ensino médio, que está sendo discutido agora também, se tenta dar um espaço importante para o ensino técnico. Né? Que eu fiz curso de mecânica, você acredita? Que legal. Não foi legal. Não era legal. Se fosse legal, não era radialista, eu tava na mecânica. Não, tô brincando. Foi legal, porque, enfim, conhecimento não ocupa espaço. Mas foi aquilo, não sabia o que ia fazer, fazer o curso técnico, para sair já com um emprego, né? Porque a família falava isso, claro. Né? Isso deve existir ainda, mas existe ainda esse fascínio pelo curso superior. Vamos lá. Primeiro vamos entender quem dizia que a classe C não queria mais ensino universitário. Quem queria era aquelas pessoas que queriam contratar uma mão de obra mais barata. O ensino universitário para os seus filhos nunca deixou de ser um sonho da classe C brasileira. Nunca deixou de ser um sonho. E isso não exclui o ensino técnico. Não exclui o ensino técnico. O ensino técnico pode aumentar a qualificação. Muitas vezes esses brasileiros podem até ter uma bolsa para fazer a faculdade, mas não tem uma bolsa que garanta com que ele consiga colocar dinheiro dentro de casa. Então o ensino técnico faz com que ele trabalhe e estude durante esse período. O ensino técnico garante um aumento. O ensino técnico garante, portanto, que a geração de renda comece desde cedo, que ele não tenha que largar a faculdade para ter que ir com um trabalho menos qualificado. Então ninguém aqui é contra o ensino técnico, pelo contrário, ele é um movimento muito importante, também é um movimento para fazer com que algumas pessoas que largaram a escola voltem para a escola por uma qualificação melhor. O que não dá é para achar que a universidade tem que ser só para o emprego. A universidade ajuda aí a ampliação do repertório dessas pessoas, a ter um senso crítico, né? O que a gente vê é que a classe C quer mais do que apertar parafuso. É esse o desafio. A classe C quer pensar, quer criar, quer ter a capacidade de escolher bem os seus governantes. E o que se utilizou foi essa narrativa para parar de ter investimento no ensino superior. Né, para fazer uma crítica aos programas de cota, para fazer umas críticas aos programas de bolsas de estudo, né, a desmontar na prática o que se tinha. E o grosso da reforma do ensino médio tinha muito mais a ver para garantir com que o governo e, portanto, uma política pública, uma política de país, deixasse de ter uma influência no currículo efetivo dessas pessoas. Para cada escola poder fazer o que quiser. Para se a igreja quisesse montar uma escolinha lá, sem uma supervisão maior, pudesse existir. E ninguém ganha com isso, só ganha aqueles que querem doutrinar o pensamento dos estudantes brasileiros. Estamos conversando com o Renato Meirelles, que está aqui no nosso estúdio, ao vivo, conversando com a gente. Ele é do Instituto Locomotiva, que divulgou ontem uma pesquisa bem legal, bem legal mesmo, basicamente traçando o perfil da classe C. Mas não só, né? Não só. A classe C é só o início da discussão. Ela fica no meio do caminho, como disse o Renato, né? É um negócio cruel mesmo, porque quem está lá embaixo e não está bem, óbvio que não. Aliás, você falou da classe E, né, Renato? E a gente fala assim, classe E nem, né, é o pessoal em situação de rua, e
poderia parecer, não foi isso que você disse, mas poderia parecer, não, a classe E não vale nem a pena discutir, porque é só o pessoal de rua. Deve ser meia dúzia. Não é meia dúzia. É longe de ser meia dúzia, né? É uma legião. Só aqui em São Paulo se fala em 50 mil pessoas, se fala 30 mil, 33, 48, tem todo o número. Claro. Mas qualquer que seja esse número, é muita gente. É Total, muita gente, não é? Total. Imagina o seguinte, vamos falar de um outro número aí. A classe C. Sim. Só a classe C. Tem 110 milhões de pessoas. É gente, hein? Seria o 13º maior país do mundo em população. Ou seja, estaria entre os 15 países mais populosos do mundo. E são quem define basicamente os rumos do país, já que são eles que definem quem ganha e quem perde na eleição. Na última eleição presidencial, inclusive, nós tivemos aí as mulheres votando mais no Lula, os homens votando mais no ex-presidente Jair Bolsonaro, as mulheres pensando mais na economia, os homens pensando mais na mamadeira de piroca. E aí a gente teve uma situação de uma classe C dividida, por isso que foi pau a pau esse processo eleitoral. O que a gente precisa entender sobre a classe C é que a busca por oportunidade entre esses brasileiros que ralam muito para conseguir manter essa grana não é uma luta tranquila. Esse cara tá andando de ônibus. Esse cara tá passando hoje perdendo quase 3 horas por dia no transporte público, porque eles trabalham muito mais longe do emprego do que a classe A e B trabalha, sendo que eles usam o transporte público e a classe A e B usa o carro, né? A classe A e B, diferente do que é em Nova York, por exemplo, que anda de metrô, diferente do que é Paris, do que é em Londres, que usam de metrô. Aqui o rico só anda de carro, né? E depois fala, eu quero ir para Nova York, eu quero ir para Paris, então vai andar de metrô, como você tem nas grandes cidades do mundo. E é um cara que muitas vezes não tem creche, não tem onde deixar o filho, não tem nenhuma rede de apoio para isso. É isso, e é uma legião que, como está enfrentando essa dificuldade, sabe o que o poder público entrega e o que não entrega. Claro. Sabe claramente. Eu não sei se toda essa gente, acho que não... acho que nem tem tempo para isso, mas talvez não saiba definir exatamente. Não, o que corresponde ao prefeito, o que corresponde ao governador, o que corresponde ao presidente, ao deputado, ao vereador. Talvez não, mas eles sabem que está ruim o serviço e vão cobrar de quem quer que seja. Por isso nos debates políticos tem aquela confusão, né? Então o governador promete coisa que o governador não pode prometer. Isso tem também, né? Eles sabem. Mas enfim, é um pessoal que está ligado aí e que decide uma eleição, né? Decide uma eleição e o que ele quer saber é quem resolve a vida dele. Então você sabe qual que foi o auge até agora? O auge da popularidade das menções positivas, tanto do Tarcísio quanto do Lula, em São Paulo, foi quando eles se juntaram para ir em solidariedade, para resolver o problema do litoral norte. Esqueceram as diferenças políticas, pegaram o mesmo helicóptero, sobrevoaram o litoral norte, garantiram com que os recursos do governo estadual se juntassem aos recursos do governo federal e as organizações do terceiro setor. O brasileiro está ficando cansado desse fla-flu da política. Ele quer saber o seguinte, vai aumentar o salário mínimo ou não vai aumentar o salário mínimo? Os ricos vão pagar mais ou vão pagar menos impostos? Nós vamos ter solução ou não para o problema de segurança pública? O que vai ser feito para que a violência nas escolas, como está acontecendo aqui nos estados de São Paulo, deixe de acontecer? É esse o desafio hoje que a população quer que os governantes sejam de esquerda, sejam de direita. Aliás, a população brasileira não tem a menor ideia do que é esquerda ou direita, né? Você pergunta para as pessoas, inclusive, de direita, qual que é a opinião de intervir ou não na economia, e a maioria absoluta das pessoas de direita acham que o Estado tem que intervir na economia, que tem que controlar o preço da gasolina, por exemplo. Você pergunta para as pessoas de esquerda se eles acham que bandido bom é bandido morto, você tem aí quase 40% que concordam com isso. Então, esquerda e direita é um conceito de comentarista político. Para a Dona Maria e para o seu João, para o brasileiro normal, isso passa longe da realidade dele, ele quer que resolva o problema do buraco na rua. É isso, e aí os filósofos de plantão, os jornalistas também, né? Que querem destrinchar a realidade, levando em conta conceitos que não estão interferindo muito mais, acham que o eleitor ele é contraditório, né? Ele é inconsequente, sei lá, ele não
Porque ele elege o Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo e elege o Guilherme Boulos como deputado federal mais votado em São Paulo. Né? Ah, não, que contradição. Como eleitor, ele é contraditório. Não, não é. É o que você falou. Né? É o que toca mais. O que ele percebe que pode dar acertando e errando, lógico, né? Acertando e errando, mas não tem essa lógica, não tem. Então elege o presidente Lula, mas elege um congresso de direita, né? Então assim, é contradição. Sei lá, numa dessas é sabedoria, né? Olha, é sabedoria no sentido que um poder controla o outro poder, mas a graça da democracia tá nessa contradição e no direito do povo, né? E a Constituição é muito clara, a democracia é muito clara. Você tem o poder executivo, o legislativo e o poder judiciário. Que é aquela história de cumprir ou não cumprir a lei, meu amigo. Eu posso concordar, eu posso não concordar com a justiça, mas foi decidido, tem que se cumprir a lei. Não dá pra cumprir quando eu concordo ou não cumprir quando eu não concordo. Não dá pra brincar do dono da bola de eu perdi a eleição, então eu vou invadir o Supremo, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, né? Não sabe brincar, não desce pro play. E na democracia, você tem que respeitar a vontade das urnas, por mais contraditórias que algumas vezes elas sejam. É verdade, e mesmo aquela legião, e não foi pouca gente, você citou o caso da tentativa de golpe lá no Brasília, né, nos Três Poderes, mesmo aquela legião que não é pequena, não é desprezível, ela não representa a população, e não representa quem votou em Bolsonaro, e não representa em quem não aprovava Lula. Também não é isso, né? Tem uma minoria barulhenta aí, mas que continua sendo minoria, de um lado e de outro. Sabe aquele valentão da escola que quer ganhar tudo no grito? Então. Ele não representa a maioria de pessoas que pensam nisso. É o valentão da escola. A questão é que o Bedel pegou o valentão da escola. O Bedel é meio careca. Assim e tal lá, e começou agora a fazer com que a lei efetivamente seja cumprida. Numa democracia, ninguém ganha no grito. É isso. Renato Meirelles, do Instituto Locomotiva, está aqui com a gente. Renato, queria agradecer demais aqui a sua presença. Foi uma surpresa agradável. A natureza conspirou a favor, ainda bem. Mas eu queria encerrar, porque ontem no evento em que vocês apresentaram essa pesquisa, estava o pessoal da CUFA, da Central Única das Favelas, o que não pode passar despercebido. Perfeito. Não pode passar despercebido. A gente tem um contato muito grande com o pessoal da CUFA, o Marcivan, o pessoal todo lá, que é parceiro da gente já de longa data. A CUFA tem um trabalho exemplar, que bom que tem, mas é triste perceber como ela tem que cada vez mais aumentar o seu trabalho, o seu empenho, atingir mais pessoas. Isso é prova da eficiência deles, do compromisso deles, mas também de como a gente está abandonado, né? Como o país está abandonado. Eu queria saber de você, para encerrar, como é que foi essa presença da CUFA, por que ela estava lá e se isso sinaliza que essa pesquisa vai ter algum caminho. Isso vai ser destinado a quê? Ao governo federal, aos governos estaduais? Enfim, esse trabalho todo segue que caminho agora, Renato? Olha, eu sou um apaixonado pela Central Única das Favelas. O fundador da Central Única das Favelas, que é o Celso Ataíde, é meu padrinho de casamento, é o meu melhor amigo. Olha só. É meu sócio em algumas empresas, no Data Favela, que é o instituto de pesquisa especializado nesse território, das mais de 13 mil favelas brasileiras, que tem 17 milhões de pessoas e a CUFA, que foi a entidade social que mais salvou vidas na pandemia, está usando muitos desses dados para conseguir sensibilizar empresas e o poder público para a potência da favela, não apenas para carência da favela. Para mim é um privilégio ser amigo do Marcivan, do Preto Zezé, do Celso Ataíde. Nós temos uma parceria com o IBGE, inclusive o IBGE, para entrar nas favelas, e termino falando isso, foi procurar a CUFA e o Data Favela para que os moradores de favela respondam o censo. Aliás, se algum ouvinte da Rádio Bandeirantes não tiver respondido o censo ainda, entra no site do IBGE, responda o censo, porque está na hora da gente lembrar para todo mundo que é a verdade factual que faz políticas públicas. Felizmente a Terra voltou a ser redonda. É isso. E eu estava lembrando de uma conversa recente que eu tive com o Marcivan, e o nosso Ricardo Garcia, que falou para mim assim, porque assim, a gente vai aprendendo, né? A gente tá aprendendo, a gente erra e tal, e alguns assuntos são mais distantes da gente, a gente vai tateando. E aí você fala assim, das favelas, favela é chato falar, né? Fala comunidade, né?
o pessoal da comunidade e tal. E aí o Ricardo Garcia, que tá na nossa mesa de áudio, falou assim: que comunidade nada, é favela, rapaz. Não é de comunidade. Eu falei assim: olha, eu não sei se é favela ou comunidade. Eu vou perguntar pro Marcivan. O Marcivan falar pra mim é lei. Aí eu chego, Marcivan, e aí? Mas é comunidade, sei lá, né? Sei lá, um jeito respeitoso. E ele falou, é favela. Aqui é favela. Não tem essa história de comunidade. Não vem dourar a pílula aqui. Não tem nada de comunidade. É favela mesmo. E é isso aí. Então é a favela que a gente tem que tá muito próxima, né, para perceber. Porque ali tá acontecendo muita coisa boa mesmo. Eu moro no ABC, moro em São Caetano, que é uma cidade bem enjoadinha, viu? Bem metidinha a besta. Tem legal, tem coisas boas. Mas é o DH, aquela coisa toda, a gente acha que tá meio na Europa, e não é verdade. Só que aí, pra você chegar em São Caetano, você passa por Heliópolis. Uhum. E aí tem um choque de realidade. Mas até por dever de ofício, Renato, eu já fiz muita coisa ali em Heliópolis, e como é legal Heliópolis. Eu sou apaixonado por Helipa, cara. Né? Sou um apaixonado por Heliópolis, sou apaixonado pela favela. E é engraçado você falar de que mora em São Caetano, né? Porque a gente tem na fronteira ali de Helipa com São Caetano aquele conceito claro da Bélgica e da Índia que se utilizou há um tempo atrás, e basicamente entre a presença e a ausência do Estado, né? São Caetano tem uma presença do Estado muito forte, uma garantia dos serviços sociais bastante forte. Óbvio que tem que avançar, mas comparado à média do Brasil, bastante forte. E na favela é o lugar em que o Estado mínimo no Brasil existe. Na favela, o Estado não tem nem o monopólio da força. Eu viro para os meus amigos que defendem o Estado mínimo, que defendem que o Estado não tem que ter uma presença, falando, vai visitar uma das 13 mil favelas brasileiras, onde você não tem creche, onde você não tem iluminação, onde você não tem nem CEP em algumas dessas favelas, onde o Estado não controla nem quem pode entrar e quem pode sair dessas favelas, para entender o que é o Estado mínimo no Brasil. É isso aí. E lógico, vai ter muita mensagem chegando aqui, é bom que chegue mesmo, de todo tipo. Mas antes que pareça que a gente está valorizando a pobreza, não é nada disso, não é nada disso. Ninguém aqui está defendendo a falta de recurso como algo legal, nada, é o contrário, aliás, é o contrário. A gente está tentando mostrar que como com tão pouco, com quase nada, tem muita gente fazendo muita coisa em áreas que a gente às vezes acha que são só perigosas, e algumas são muito perigosas mesmo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas a gente tem que valorizar o que está sendo feito de bonito, e acho que a CUFA termina, esgota, encerra essa discussão. Renato, foi um prazer tê-la aqui conosco. Que coincidência deliciosa, um prazer enorme tá aqui no estúdio, e me convidem mais vezes que eu vou estar aqui com o maior prazer. Valeu, Renato. Obrigadão, abração, meu velho. Até mais. Valeu, mais. Renato Pessoal. Meirelles, do Instituto Locomotiva. Coincidências acontecem, tá vendo? Você acha que não acontece? Acontece sim. Ele estava pela aí e veio aqui falar com a gente sobre essa pesquisa do Instituto Locomotiva que foi divulgada ontem, traçando um perfil dessa classe C, que um dia já foi definida, e acho que um pouco de exagero, mas houve um lampejo de uma nova classe média. Perdemos isso, mas podemos correr atrás. Quem sabe, né? A gente não volta. Tomara que consigamos.